Fala galera, tudo bom? Depois de falar aqui sobre o que é o Ambient Occlusion e o Environment Light, aí agora eu vou falar das opções de Gather aqui, né, sobre o Ray Trace e o Approximate, né, os métodos de cálculos aqui dos processos, tá bom? Para quem está migrando de versão aí, né, na 249, as configurações de Gather eram trocadas aqui, ó, né, o método de Gather, Approximate e o Ray Trace, né? Você escolher a opção aqui, ele já alterava as opções para você aqui, tudo tranquilo. Bom, então, nas novas versões atualizadas aqui, né, agora você tem a aba aqui para o Gather, então tem o Ray Trace e o Approximate, cada um com suas opções e tudo mais. Assim como ocorre com a lâmpada Buffer Shadow, né, você tem aqui o Ray Trace. O Ray Trace é o método mais preciso para cálculos aí, do sombreamento e tudo mais, né? Só que ele leva mais tempo para processar, então ele é mais adequado para renders mais realistas, né? Onde você quer um nível de detalhes bem melhores, né? Aí você tem o método do Approximate, né? É um método mais rápido para processamento, só que é um método menos preciso. Ok? Mais adequado assim para animação ou quando você não quer uma precisão muito grande no seu render, né? Você quer resultados mais rápidos. Só que aquela coisa, né, gente? Dependendo da situação, você vai precisar usar o Ray Trace ou dependendo da situação, vai precisar o Approximate. Aí dependendo do caso, você pode fazer por cenas separadas, depois juntar com nodes. Enfim, mas depois eu falo mais desses outros recursos aí, tá bom? Então, só fique isso daí em mente, né? O Ray Trace aqui é um método mais rápido, né? Mais preciso, para quando você quer um pouco o nível de detalhes aí um pouco melhor. E o Approximate para quando você quer um processamento mais rápido, né? Com uma precisão um pouco menor aí. Tá ok? Bom, então eu vou começar falando do Ray Trace, tá certo? Bom, então tem as configurações aqui. Aí para a gente experimentar aqui as configurações, ó, eu vou tirar o Environment Light, eu vou deixar a iluminação com Ambient Occlusion e vou deixar no modo Edge para iluminar, né, com o mapa da oclusão. Aí eu vou tirar também a lâmpada Sun aqui, ó, dessa camada, colocar no slot 2 aqui. E também vou pegar a lâmpada M aqui, ó, e vou mandar no slot 3. Ok? Deixar aqui tudo separado. Então nessa camada só vou iluminar com o mapa aqui da oclusão no modo Edge, ó, pra gente ver, né? Bom, então tá aí, ó, né, a atuação do mapa de oclusão. E a primeira coisa que a gente nota aqui é que a oclusão aqui ela tá com muito ruído, né? Tá com bastante ruído aqui. E isso daí você configura aqui, ó, na amostragem da sombra. Você tem a amostragem aqui do sombreamento. Você tem aqui os métodos de amostragem, os mesmos usados nas lâmpadas, mas eu não sei muito bem explicar o que é isso, então vou deixar aqui assim, né? No manual tem as explicações bonitinho. Aí você tem aqui a amostragem, né? Assim como nas lâmpadas, se você quer melhorar a suavização da sombra, você tem que aumentar a amostragem, né? Então vou aumentar aqui a amostragem para 10. Só que lembrando, aumentando aqui a amostragem, o tempo do render aumenta, né? Beleza, ó, terminou aqui, ó, já demorou 12 segundos. O anterior aí tinha demorado só 4, né? Ó, quase 3 vezes maior o tempo do render. Em compensação, ó, comparando aqui, ó, você viu que o ruído ficou bem menor, agora está bem pouquinho. Você pode melhorar mais ainda a qualidade aumentando aqui, só que eu vou deixar aqui assim, ó. Já está bem melhor, né, do que antes aqui, ó, cheio de ruído isso daqui, né? Já melhorou bem aqui. Bom, aí isso daqui é a configuração para sombra. Tá? E agora a gente tem as configurações aqui de atenuação, né? As configurações aqui de atenuação servem para você configurar a atuação do efeito na sua cena. Então você tem que a distância, ela define assim, a distância máxima entre duas regiões para elas criarem um efeito da oclusão. Então, os objetos aqui que estão distantes acima, né, de 10 unidades Blender, né, eles não vão criar o efeito da oclusão, tá bom? Isso por padrão está usando em unidades Blender, né? Se você não estiver usando nenhum,
sistema de medida aqui. Então, se você diminuir essa distância, vou colocar aqui, por exemplo, 3, você vai diminuir a atuação da Ambient Occlusion e só vai atuar em regiões que estão distantes, no máximo, em 3 unidades Blender. Passou disso, você não vai ter mais o efeito da oclusão. Então, as áreas que estão mais afastadas, né, elas vão perder o efeito da oclusão. Ó. Vou fazer um render no slot 3. Ah lá, ó. Você viu que o meu mapa de oclusão ficou bem mais claro, teve mais contraste aqui, ó, em comparação com o anterior, né? Você viu que ele removeu, ó, sombreamento, a oclusão aqui, ó, dessas regiões, porque, né, essas áreas aqui estão com uma distância maior do que 3 unidades Blender, né? Então você define, né, assim, uma faixa de atuação, né? Você deixa aqui, diminuindo a distância, você deixa somente mesmo as áreas mais próximas que vão sofrer atuação. Se você tiver áreas muito afastadas e quer criar um efeito maior da oclusão, você tem que aumentar essa distância. Tá ok? E você tem aqui também o Fall Off. O Fall Off ele permite você dar uma atenuada a mais no efeito, né? Então ele acaba diminuindo mais o efeito naquelas áreas mais claras da oclusão, tentando deixar as áreas mais escuras. Ó. Vou pegar aqui o Fall Off. Eu vou aumentar a força dele. Ó. Se você deixar um valor muito alto, você acaba perdendo aqui um pouco o efeito da oclusão. Ó. Fazer um render. Aqui, ó, né? Como vocês podem ver, aumentei o fall off. Agora somente essas regiões aqui que estão super próximas aqui, ó, umas das outras, que criam, né, o efeito da oclusão, ó, né? O resto do seu cenário está totalmente claro porque você diminuiu aqui, né? Então, vou usar valores aqui bem baixos, colocar aqui 0.35, fazer um outro render, ó. Tá aí, ó. Então você já não perde tanto efeito assim, ó, né? A comparação com antes, ó, diminuindo só um pouquinho o fall off, né? Você perde só um pouquinho a definição aqui das áreas escuras aqui. É porque de vez em quando o Ambient Occlusion, ele pode deixar, né, quando você usa principalmente aqui no multiplier, né, na sua cena, ele pode deixar a sua cena muito escurecida devido aqui a uma distância alta. Então, você pode experimentar diminuindo a distância, aumentar o fall off, né? Para diminuir a atuação nessas áreas. Tá ok? Então, do Ray Trace aqui é isso, a amostragem e a atenuação para controlar o efeito. Eu vou mostrar aqui na cena interna para vocês verem um pouco melhor. Ó. Então, eu vou fazer o render aqui primeiro, só com o Ambient Occlusion. Ó. Botar os valores normais, ó. Atenuação 10, né? Sem fall off e amostragem 5. Ó. Fazer o render aqui só com a iluminação do mapa da oclusão. Aqui, ó, né? Você vê que por padrão aqui a cena tá cheia de ruído, isso daqui. Até incomoda ficar olhando isso daqui, né? Então eu vou aumentar aqui a amostragem da sombra, ó. Colocar a amostragem 10. Fazer um render no slot 5 agora. Ah lá, ó, já melhorou bastante aqui em comparação ao anterior, né? Ó, antes, aqui, ó, e depois, né? Ainda tem um pouquinho de ruído, isso porque, né? Eu estou com uma distância grande aqui da atenuação ainda, né? Ele está tentando colocar um sombreamento em regiões maiores, então eu tenho um pouquinho mais de ruído aqui, então eu teria que aumentar a amostragem. Mas se você quiser diminuir agora aqui a distância, ó, colocar a distância 3, por exemplo, ó. Fazer um render no slot 6. Ah lá, galera, ó, né? Você viu que diminuindo aqui a distância, ó, ele conseguiu clarear um pouco mais aqui a sua cena, ó. Agora a oclusão está ocorrendo somente aqui nessas áreas que estão mais próximas, né? E no máximo aqui numa distância de 3 unidades Blender, ó.
Você já vê uma definição melhor aqui, né, do que antes, ó. Antes, como você estava com uma distância alta, né, a oclusão estava agindo aqui em várias regiões. E agora, usando aqui a distância baixa, você já conseguiu definir um pouquinho melhor, né? Se você diminuir mais ainda a distância, colocar aqui 1, por exemplo, ó, fazer um outro render. Ah lá, agora você vê a oclusão atuando somente nessas regiões aqui, em distantes em uma unidade Blender. Ó. Você clareou bastante aqui, né? Enfim, então você pode usar a distância aqui, né, para corrigir, né, esse sombreamento, esse escurecimento desnecessário. Vou colocar aqui atenuação 5 agora, ó. Aí beleza, ó, né? Aí você olha assim a parede, você vê que está com um sombreamento aqui meio excessivo, né? Você não quer remover um pouco, né, dessa intensidade aqui. Então, usa aqui o Fall Off, ó. Ele vai começar a remover as áreas aqui, ó, que estão um pouquinho mais claras, né? Procurando deixar as áreas só mais escurecidas, ó. Então, deixar a força aqui mesmo baixa aqui, 0,350, ó. Fazer um render no slot 7. Ah lá, ó, né? Você viu que já melhorou um pouquinho mais, né? Não tá aquele sombreamento excessivo ali, né? Então, é isso aí, ó, galera, né? As configurações aqui do Ray Trace aqui são essas, né? O sample aqui para amostragem, né? E atenuação para você controlar a atuação aqui, ó. Aí depois de você configurar tudo isso, ó, tira aqui o modo Multiply, né? Para criação de sombra e ativa aqui a camada das lâmpadas, ó. Agora eu vou fazer o render no slot 8. Agora aí, ó, você já tem um pouco mais de definição, ó. Eu vou desativar o Ambient Occlusion aqui, ó, no slot 7, ó, sem o Ambient Occlusion, né? Você vê, não tem definição nenhuma aqui com o Ambient Occlusion, agora no slot 8. Tá lá, ó, né? Já deu uma boa melhorada aqui na parte de sombreamento, né? O Ambient Occlusion aqui. Aí você controla, se quiser aumentar a distância para influenciar um pouco mais, né? Aumenta aqui, colocar 7,5. Diminui um pouco aqui o Fall Off, 0.150 aqui, por exemplo. Fazer um outro render aqui no slot 6 agora para comparar. Tá lá, ó, né, ó, o antes, né, agora aqui o depois, você já deu uma definição maior aqui no sombreamento, né, galera? Então é isso, né? É experimentando, configurando aqui, tá ok? Geralmente, dificilmente você tem os valores corretos logo de cara, então tem que ficar fazendo teste, experimentando. Vou pegar aqui agora aqui a lâmpada M, ó. Posso até aumentar um pouco mais aqui, colocar 0.350, só para clarear um pouquinho mais, né? Aqui, ó, fazendo slot 6 mesmo. Aí, ó, tá lá, né? Ficou bem legal aqui. Então, galera, é isso aí, né? Então, o Ray Trace, as configurações são essas daqui. Lembrando que o Ray Trace é o método mais preciso, tá ok? Quando você quer um nível de realismo aí um pouco maior, tá ok? E lembrando que leva tempo aqui para processar, dependendo da quantidade aqui da amostragem de sombras.